Oi gente, tudo bom? Vamos falar de Kindred. Tem um vídeo muito antigo, logo quando eu comecei o canal, e eu fiz a releitura. E eu resolvi regravar essa resenha. Não vou apagar o outro, vai ficar aqui, mas eu resolvi regravar. Porque 6 anos se passaram entre uma leitura e outra e as coisas mudaram. Pelo menos eu tive alguns insights ali diferentes do que eu tive lá atrás. Aqui a gente vai acompanhar a Dana, uma jovem que vive em 1976 e que tem como ambição de vida ser uma escritora. Ela faz trabalhos temporários e num desses trabalhos ela conhece o Kevin, que também é aspirante a autor, e os dois se apaixonam perdidamente. O tempo vai passar, eles vão se casar, vai ficar tudo bem. E quando a história realmente começa, quando as coisas começam a acontecer, eles acabaram de mudar para uma nova casa. O trabalho de autor do Kevin tá indo muito bem. Ela também tá conseguindo fazer algumas publicações, então eles estão vivendo bem. Aí, do nada, no dia que eles mudam, simplesmente a Dana desaparece pela primeira vez. Kevin entra em desespero, claro, porque ele não imagina o que tá acontecendo. Ela simplesmente tá na frente dele e sumiu sem deixar rastro. Acontece que ela foi chamada para uma época onde apenas ser ela é o suficiente para morrer. Mas ela foi chamada pelo Rufus, um garotinho que estava afogado. E ela não pensa duas vezes, ela vai salvar ele. Ela só vai perceber o tamanho da encrenca quando um cano de espingarda é apontado para a cara dela. Acontece que o medo, o pavor de morrer ali, mesmo tendo salvado a vida do garoto, faz com que ela volte para a época dela. E ela começa a entender então o que está acontecendo. Ela vai aos poucos começar a descobrir por que ela precisa manter esse garoto insuportável vivo. A gente está falando ali de uma época e de um estado nos Estados Unidos onde a escravidão corria solta. E era um dos piores lugares para se ser negro, seja livre ou seja escravo. E é bem ali para onde a Dana vai todas as vezes que ela é chamada. Ela só é chamada pelo Rufus e é chamada de forma inconsciente no começo, quando ele tá sofrendo riscos sérios de vida. Tudo isso por quê? Porque o Rufus é um dos seus ancestrais. Sim, Dana descende dele, né? E quando ela descobre isso, ela vai fazer de tudo, óbvio, qualquer um de nós faria algo do tipo, pra que ele fique vivo. Afinal de contas, se ele morrer, você não existe. Basicamente é isso que acontece. E ela vai ser chamada várias vezes ali quando ele é criança, mas as coisas começam a ficar mais difíceis quando ele tá ali na adolescência, entrando na vida adulta. Porque ele começa a dar sinais de que ele vai ser igual ou pior que o seu pai. E o que às vezes demorava ali horas, ela vai começar a ficar semanas naquele lugar. Então ela vai começar a ter que viver como aqueles escravos, ela vai começar a ter que se proteger. Porque se ela agir como uma mulher de 1970, ela vai sofrer consequências terríveis e não sei se ela vai estar preparada para aguentá-las. Ela mesma fala diversas vezes que ela não imagina como as suas ancestrais conseguiram sobreviver vivendo naquelas condições. Condições essas que são tenebrosas. Em uma dessas idas, ela vai conhecer a Alice. E ela já sabe quem é a Alice, porque ela pegou os recortes ali que a avó tinha, né, dos seus ancestrais e tudo, e ela já sabe quem é essa menina. Essa menina é a que vai ser a mãe dos filhos do Rufus. No começo, quando a gente pega esse livro pra ler, a gente até acha que o Rufus e ela vão se apaixonar, mas não é isso que acontece. Alice era uma escrava liberta, mas ela comete um crime. E quando se comete um crime, você volta a ser escravo. E ela acaba aceitando o Rufus, não de bom grado, mas ela acaba aceitando ele porque ou é isso, ou ela vai ser vendida e vai ser muito pior. E se ela tentar fugir, ela já sabe o que vai acontecer, porque ela quase morreu com a primeira fuga dela pra ficar com o homem que ela amava. Dana vai assistir tudo isso, Dana vai presenciar tudo isso, Dana vai conviver muito ali com eles, e inclusive em uma das idas dela, o Kevin vai junto, o que é extremamente desesperador, porque ele de certa forma protege ela por ele ser um homem branco, então ele vira dono dela naquela situação, só que
eles precisam ficar grudados para que quando ela volte para casa, ele volte junto. E isso não acontece. Ela volta e ela volta sozinha. E não se sabe quanto tempo vai se passar até que ela seja chamada novamente. E quando ela é chamada, a gente descobre que passaram-se 5 anos e o Kevin ficou 5 anos naquele lugar, vendo aquelas atrocidades e não conseguindo voltar para casa, porque não foi ele que foi chamado, ele foi de alegre. Ele foi ali pra tentar ajudar a Dana, tentar impedir que ela fosse e tudo mais. Quando ela volta justamente pro momento onde o Rufus está apanhando do amor da vida da Alice. E ele ama ela, do jeito torto dele, mas ele realmente ama ela. Ele não sabe muito bem como expressar as coisas, ele não sabe muito bem como fazer aquilo funcionar, porque ele é um homem do seu tempo. Ele foi criado por um pai bárbaro, a mãe não servia pra nada, então ele ali nunca teve grandes indícios de carinho, afeição, nunca entendeu que a mulher é livre pra dizer não e coisas assim, porque é uma época onde isso realmente não existia, seja mulher branca ou negra. Não existia livre-arbítrio pra mulher. A mulher simplesmente tinha que fazer aquilo em que ela tinha que fazer. Não existia escolha. E ela vai, então, dar um jeito de ajudar a Alice a fugir. E aí a gente acompanha toda a ruína dela. Né? Porque fugir é o suficiente para que a sua carta de alforria seja retirada e você virar automaticamente uma escrava. Principalmente se você estiver ajudando um escravo não liberto a fugir. E é o que ela faz. Gente, quando a Alice volta, é desesperador. Desesperador. A Dana tá ali, ela tá muito chateada com o Rufus. O Rufus quase morreu também, então ela teve que cuidar dele, deixar ele bem e tentar entender o que estava acontecendo. Ele vai contar e tudo mais. Aí é a hora que a Dana começa a ver que nada do que ela fale, nada do que ela faça vai alterar quem é o Rufus. Quem é ele na sua essência. Ele é criado num meio onde não tinha como ele ser diferente. Mesmo que ele tente. Mesmo que em alguns momentos ele tente ser diferente. Mas é nessa hora que ele vai mostrar quem ele é de verdade. Lembra que o Kevin, ele tá ali nessa época. Ele não voltou com a Dana quer ele de todo jeito. E o Rufus fala que vai sim dar um jeito de trazer ele de volta. Mas aí a gente já começa a perceber que ele não é mais um garotinho, ele é um homem extremamente cruel, como seu pai. E ela vai, lógico, perceber isso, vai ter várias consequências, ela vai sofrer como um escravo sofre, de novo. Mas, no fim, graças a Deus, dá tudo certo. Logo quando essa história começa, e esse é um daqueles livros que a primeira frase do livro faz com que você queira ler o livro todo, a gente sabe que aconteceu alguma coisa muito terrível com a Dana. Ela está mutilada. A gente não sabe o porquê. Então a gente se joga nessa história de cabeça pra descobrir o porquê. A coisa mais óbvia seria ela sofreu um acidente de carro, ou o marido dela espancou e tudo mais, mas à medida que a gente vai lendo, a gente percebe que não foi nada disso. E ela tem que tomar uma decisão. Decisão essa que ela já teria tomado há muito tempo, se isso não ocasionasse o desaparecimento da sua família toda. Quando ela toma essa decisão, ela só toma essa decisão, que é uma decisão terrível, né? É a última decisão que qualquer pessoa tomaria numa situação dessa. Quando a gente percebe que o Rufus se tornou o que ela mais temia. E ela vai fazer isso, e ela vai sofrer com as consequências. Então, assim, é desesperador, mas é um daqueles livros que você começa a perceber duas coisas. Primeiro, que sim, racismo é terrível, escravidão era algo horrível, que não deve nunca ser esquecida e não deve nunca voltar a existir. Mesmo a gente sabendo que tem em alguns países, mas que nunca mais deveria voltar a existir. Mas a gente também consegue compreender algumas coisas a respeito aqui do Rufus. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu só detestava ele. Mas lendo agora, depois de alguns bons anos, eu consegui entender o lado dele. É meio estranho falar isso, mas eu consegui entender o lado dele por quê?
Por mais que a Dana tentasse educá-lo, né, para ele entender que os negros são pessoas normais, são pessoas iguais a ele e merecem ser tratados no mínimo com respeito, ela ficava muito tempo longe e ele era assim sempre contaminado pelo ambiente em que ele vive. E esse livro é a prova viva de que o ambiente em que você está inserido faz total diferença no desenvolvimento do seu caráter, né? Dos seus amigos, dos seus gostos, de tudo. Quanto mais perto de pessoas que você admira você está, mais próximo de você se tornar aquilo que você está. E é o que acontece com ele. Ele só tem ali como referência de homem o pai dele. E o pai dele também é um homem do seu tempo. Ele foi criado para ser dono de escravo. Então ele vai tratar os escravos como se fossem propriedade, não como se fossem pessoas. E isso já acontecia há séculos. E ele vai continuar fazendo isso porque essa é a única forma que ele conhece de viver. Então, todo aquele ódio que eu sentia do Rufus, e que sim, em alguns momentos eu sinto ainda, de certa forma eu consigo entender as reações dele, consigo entender as reações da Dana, claro, óbvio. Ela é jogada em uma época onde o fato dela existir é uma afronta para a sociedade. Então, é muito maravilhoso. A escrita da Otávia é perfeita. É um livro que, por mais que seja complexo, comprido e tenha uma trama muito dolorosa, você lê muito rápido, porque é Octavia Butler e é perfeito, sem defeito. Você nunca leu esse livro, leia. A única coisa que me dói é que fizeram uma adaptação, mas pararam na primeira temporada, então a gente não tem ali o final dessa história, mas quem sabe um dia retome, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo.